Olá, boa noite. Hoje é dia 17/5 de 2026. Nós somos aqui da Igreja de Interlagos, eu sou o pastor Érico Vezan Filho. Hoje nós estamos aqui no culto da família, que ocorre todo domingo às 18 horas. Nós temos o site, que é o www.igrejadeinterlagos.com.br. Lá você vai encontrar os nossos horários de culto. Tem um botãozinho lá também que você pode acessar direto essa sala aqui para participar conosco. Todos os cultos da igreja são gravados e disponibilizados no canal do YouTube, Igreja de Interlagos. Também estamos no Instagram e no Facebook. Siga-nos lá. Perguntas podem ser encaminhadas pelo e-mail faleconosco@igrejadeinterlagos.com.br, ou você também pode me encontrar no WhatsApp. Lá no site da igreja tem o meu número lá. Queria pedir para que você curta, comente, compartilhe e diga de que lugar que você está. Assim a gravação, o algoritmo vai perceber e vai acabar indicando para mais pessoas. Inscreva-se também no nosso canal, tá bom? E eu quero fazer uma rápida oração aqui, para a gente passar a palavra para Eliette. Amém. Fecha seus olhos, mesmo que se você estiver ouvindo a gravação, não tem problema. Jesus querido, obrigado por essa noite agradável. Pedimos, Deus, que o Senhor nos abençoe, nos livre de todo o mal. Que o Senhor cuide das nossas casas, dos nossos filhos, nossos parentes, nossos amados. Que o Senhor também possa nos dar, Senhor, entendimento mais profundo da tua palavra. Pedimos, Deus, que o Senhor coloque na nossa boca, Senhor, a palavra que possa levar esperança às outras pessoas que não têm a Cristo. Pedimos, Deus, que o Senhor cuide agora da Eliette, abençoe o coração dela, que ela possa trazer uma mensagem verdadeira, vinda do teu coração, e que o Senhor possa falar aos nossos corações. Abençoa a sua casa, abençoa a sua família, seu filho, seus netos, suas netas. Enfim, cuida da vida da Eliette, Deus. Não deixe que nada de mal aconteça. Nós te pedimos, no nome santo e soberano do Senhor Jesus. Amém. É com você, Eliette. Amém, irmãos. Glória a Deus. O pastor Hélio, na introdução, né, falou sobre a vida atual, né, cosmopolita, e o desamor, né, que está acontecendo em todos os âmbitos, né? E, e eu vou falar hoje de uma carta muito interessante. Uma carta que Paulo escreveu a um povo que estava, vamos dizer assim, numa cidade grande, importante, imponente, uma cidade onde existia um desenvolvimento econômico muito importante, um desenvolvimento político, era a segunda capital de Roma, né? Na Grécia, porque houve uma expansão, né, do Império Romano, e Éfeso era uma cidade muito importante, era uma cidade portuária, né? E Paulo escreveu essa carta para os Efésios, né, para o povo lá de Éfeso, enquanto ele estava preso. Supõe-se, provavelmente, que foi por volta dos anos 60, 62 depois de Cristo, mas tem discussões sobre isso. E ele estava também, provavelmente, em casa, numa prisão domiciliar. Estava preso, mas uma prisão domiciliar, né? Então, os efésios, eles eram habitantes dessa cidade grega, né? Éfeso. Ela era, como eu disse, uma província romana, né? Apesar de ser na Grécia, ela estava sob o domínio de Roma, e era um porto muito importante lá na Ásia, né? E a população, pelo fato dela ser uma cidade muito grande, a população era multiétnica, né? Tinha vários estrangeiros lá, e lá essa cidade abrigava um grandioso templo, o Templo de Artemis, também chamado Templo de Diana, que é uma das 7 maravilhas do mundo antigo.
Só que, atualmente, esse templo não existe mais, só tem ruína lá, uma coluna ou outra, né? Mas era uma cidade, por causa desse templo, fortemente imersa na idolatria, na feitiçaria, no comércio gerado pela adoração aos deuses pagãos, né? Porque se achava lá que essa deusa da fertilidade, da caça. Então, eram atribuídos para essa deusa muitos dotes, né? E existia muitos amuletos, feitiçaria, e um comércio muito grande em cima disso, né? E não é só algumas cidades que a gente vê, né, como o Vaticano, Aparecida, que existe um comércio em volta da religiosidade, né? Lá também existia. Então, vocês se imaginam, quando Paulo foi lá falar de Jesus Cristo, como as pessoas devem ter ficado revoltadas com Paulo e com os cristãos que ele deixou lá na cidade, né? E como eu disse, essa cidade lucrava muito com o turismo religioso e a venda de amuletos, né? Então, lá existiam cristãos convertidos pelo apóstolo Paulo, que formavam uma pequena minoria marginalizada, né? Ela era composta tanto por judeus como por gentios, mas eles eram unidos, né? Porque a união era a única maneira deles sobreviverem também àquela cidade assolada por misticismo, né? Então, se diz que essa capital, né, essa segunda capital de Roma, né, ela tinha milhares de pessoas, mas no ano 133, no ano 133 antes de Cristo, né, então bem antes de Cristo nascer, ela foi incorporada ao Império Romano, né, e ela foi destruída no ano 263 depois de Cristo. Ela sobreviveu uns 300 anos, quando um povo chamado Godo, o Godo, não sei, acho que é Godo, os godos conquistaram a cidade, né? E eles arrasaram a cidade. Bom, então, vocês imaginam o povo cristão no meio de uma cidade cheia de costumes pagãos, cheia de idolatria, cheia de pessoas que estavam dispostas a perseguirem esses cristãos porque eles estavam como que atrapalhando o meio de comércio dessas pessoas, né? E Paulo estava longe, e aí ele pensou, eu vou escrever uma carta para aquele povo, aquele grupo de cristãos que eu deixei lá. Né? Então, como eu disse, tinha judeus e tinha gentios nesse grupo, né? E Paulo condensou nessa carta uma sabedoria tão grande, irmãos, que hoje a gente só vai falar da carta de Paulo aos Efésios, tá? A gente só vai ficar nessa carta. Então, essa carta fala das riquezas do Evangelho, da importância da igreja, o modo de agir de Jesus, as vantagens e as obrigações do cristão e o relacionamento do cristão com o mundo e com os seus irmãos e com sua família. Também essa carta ensina, são 6 capítulos, irmãos, é uma carta que se lê em uma sentada em meia hora. Também ela ensina o modo de alcançar a salvação e de manter a salvação. Ela fala sobre o nascer de novo, como agir depois de salvos, da necessidade do aperfeiçoamento cristão, da cautela que o cristão deve ter e, por fim, fala como alcançar o fortalecimento espiritual. Então, a gente vai resumir esses principais itens da carta dos Efésios. Aí eu queria que o pastor abrisse no Word, e acho que pode deixar, pastor, o tempo todo aberto em Efésios, que a gente vai passear por essa carta, e vocês vão ver, irmãos, como essa carta é completa para um cristão como nós, que vivemos no meio de uma cidade totalmente corrompida, totalmente
voltada a ídolos, né? Totalmente pessoas que só ligam para o comércio, né? Então, eu quero começar a ler Efésios 1,16. Peraí que eu estou tirando aqui minha blusa. Desculpa. Efésios 1,16 fala assim, Paulo já fazendo a saudação para os cristãos que estão lá em Éfeso, né? Não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que Deus, de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria de revelação. Então, irmãos, o que eu quero dizer, principalmente nesse verso 17, que nós necessitamos do espírito de sabedoria e de revelação. E esse espírito de sabedoria e de revelação, alguns podem até interpretar como aqueles dons espirituais que Paulo também fala. Mas essa sabedoria, irmãos, também vem da palavra. Também vem da intimidade sua com o Pai. E essa revelação, a palavra também é uma revelação de Deus, né? Logicamente, você pode pensar, não, mas essa revelação é a irmãzinha daquela igreja avivada que revela que a Mariazinha vai casar com o Joãozinho. Isso aí, irmãos, não é revelação. Isso aí o pastor Hélio chama de profetada. Porque a revelação, todos os dons espirituais, eles são dados para a edificação da igreja. O único dom que é para edificação individual é o dom de línguas, né, que a pessoa fala com ela mesma, né? As línguas que ela recebe no batismo do Espírito Santo, né? Então, nessa carta, Paulo já está falando da necessidade do conhecimento proveniente da revelação e da sabedoria divina, que é através da palavra, é através da própria oração, é através do culto, através da igreja, através de uma palavra que você lê na Bíblia. Isso já vai te trazer sabedoria, tá? Então, sem essa sabedoria, sem essa revelação, irmãos, fica muito difícil de trilharmos o caminho para a eternidade, né? Então, quando Paulo fala assim que Deus ilumina os nossos olhos, ele está se referindo justamente a isso. Eu queria que o pastor abrisse em Efésios 1,18, destaca o verso 18, pastor, 1,18. Tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Então, irmãos, o que Paulo está dizendo aqui? Que Jesus vai iluminar os nossos olhos, para nos dar discernimento espiritual. Porque se nós não tivermos discernimento espiritual, nós não vamos discernir e nem vislumbrar as riquezas da glória de Deus, né? Então, esse entendimento, sim, depende um pouco do meu desenvolvimento, da minha vontade de ler a Bíblia, da minha vontade de buscar a Deus, da minha vontade de estar no culto, da minha vontade de ouvir uma pregação, eventualmente pelo YouTube, a gente tem um canal com dezenas de estudos. Tudo isso, irmãos, é um enriquecimento, né? Mas todo esse discernimento vai vir também de uma força espiritual que Deus nos dá, de um discernimento espiritual que Deus nos dá, né? Então, é uma dupla força que vai vir sobre nós. É a nossa iniciativa de buscar e o poder de Deus que vai vir sobre nós, para a gente ter os nossos olhos iluminados, para ter entendimento, né?
Então, agora o verso 19 fala assim, 1:19. E qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos segundo a operação da força do seu poder. É o que eu falei. Depende da nossa busca, mas também do poder de Deus. Nós temos que ter fé nisso, irmãos. A gente está servindo um Deus maravilhoso que já se mostrou muitas vezes real nas nossas vidas, que a gente já presenciou a ação de Deus em nossas vidas, às vezes até de uma maneira milagrosa. Então, a gente tem que ter fé que o poder de Deus também vai nos dar discernimento, vai iluminar os nossos olhos, né? Agora, no verso 20, irmãos, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e pondo-o à sua direita nos céus, acima de todo principado e poder e potestade e domínio e de todo nome que se nomeia, não só nesse século, mas também no vindouro. Então, aqui está dizendo, olha, Deus manifestou o seu poder, principalmente, assim, aos nossos olhos, através de Cristo. Né? Porque se Cristo não tivesse ressuscitado, se Cristo não tivesse todo o poder sobre principados e potestades, a nossa fé seria em vão. Mas a gente tem certeza que ele tem esse poder, a gente tem certeza que ele ressuscitou. Então, por causa desse poder de Deus, todas as coisas estão sujeitas aos pés de Jesus, né? Jesus, além dele ter todo esse poder, irmãos, Jesus, ele é o cabeça da igreja, né? A igreja é o corpo é o corpo de Cristo. A cabeça da igreja é Cristo. E se você for ver, a cabeça é Cristo, a igreja, então, é seu corpo. Né? E por meio da igreja, a palavra de Deus se cumpre em nós, irmãos. Por que eu estou falando isso por meio da igreja? Porque a igreja é o que sujeita o Espírito de Deus a nós. É a igreja que nos ajuda a saber buscar o nosso Pai. É por meio da igreja que Deus cumpre o propósito divino em nós, né? Em Efésios 1:22 fala, e sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja. Então, Jesus é o cabeça da igreja. E a igreja é o seu corpo, olha o verso 23. E o constituiu como cabeça da igreja, que é seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em nós. Então, irmãos, a gente está vendo a importância da igreja. Aqui em Efésios, quando Paulo mandou essa carta para os Efésios, ele quis dizer, olha, Jesus é a cabeça e a igreja é o corpo. Vocês já viram cabeça andando sozinha por aí? Não, a cabeça não anda sozinha por aí. A cabeça tem que ter um corpo, e o corpo é a igreja, e a igreja somos nós, irmãos. Qual que é a importância da igreja? Primeiro, a igreja, ela dá o sustento espiritual dos membros. Ela ativa o fervor e o ânimo espiritual. Eu vou dar 12 razões para a igreja, para você ver a importância da igreja. Segundo, a igreja exerce o acolhimento das suas ovelhas, dos seus membros. Terceiro, a igreja desenvolve a amizade, o amor e a oração entre os irmãos. Quarto, a igreja é a oportunidade que eu tenho de demonstrar o amor de Deus ou o amor de Cristo através da minha vida. É a maneira que eu tenho de testemunhar
Quinta coisa, a igreja é muito importante para o aprendizado bíblico. Nem sempre a pessoa sozinha consegue ter esse aprendizado, ela acaba tendo irregularidade, ela acaba esquecendo, ela acaba sempre tendo uma coisa mais importante. Por isso que a igreja ela desenvolve uma coisa chamada constância. Todo domingo eu estou aqui. Todo domingo tem que ser uma coisa muito importante para eu não estar aqui. Mas a igreja me desenvolve a constância e o equilíbrio. E esse equilíbrio também tem a ver com o irmão, porque a igreja desenvolve um equilíbrio mútuo, porque um pode ajudar o outro. Oitava coisa, a igreja ajuda a exercer a obediência a Cristo. Por várias coisas, através da oração, da palavra, da conversa com o irmão, tudo isso ajuda a exercer a obediência e ajuda a estar mais forte para resistir ao pecado. 10ª coisa, a igreja desenvolve um apoio emocional mútuo, tá? Ou um apoio emocional a um irmão, um apoio social a outro irmão, apoio moral a outro irmão, apoio sentimental a outro irmão. Então, a igreja desenvolve esse apoio. A igreja é importante para eu ser repreendida, para eu ser admoestada, para eu ser advertida. Então, a igreja tem também essa função. 11º, a igreja me ajuda a trabalhar na obra de Deus. Dificilmente a pessoa sozinha ela vai trabalhar na obra de Deus. E 12º razão para a igreja ser importante. A igreja ajuda a eu edificar um irmão com o meu testemunho. Vocês veem, irmãos, a importância da igreja. Eu estou enfatizando muito isso, porque tem várias pessoas que falam, mas está tão cansativa a igreja, acho que eu não vou parar um pouco de... Não, irmãos, a igreja é primordial no desenvolvimento da sua vida espiritual, né? Então, Paulo, ele mostra aqui que após receber Cristo e o seu poder, o seu ensino, a sua força, o seu entendimento, é importante a igreja para que o efeito da salvação possa se desenvolver nas nossas vidas. Bom, vamos pular para o capítulo 2, pastor, de Efésios. Efésios 2, 1. Paulo agora começa a dizer, olha, vocês estão com Cristo, então vamos ver o efeito que isso vai ter nas vossas vidas. Vocês estão com Cristo, de certa maneira vocês estão sendo perseguidos, de certa maneira vocês estão saindo da comodidade, mas vocês vão ter muitos bônus por isso. Então, verso 1. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Então, irmãos, Jesus, ele vira uma chave. Nós estávamos indo para a morte, agora ele nos vivificou. Estamos indo para a vida. Efésios 2. Em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, 3, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne, dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. O que Paulo quis dizer aqui? Olha, você se entregou a Cristo, então não vai andar mais segundo o que o mundo pensa, não vai andar segundo o que o mundo fala, não vai andar segundo o príncipe das potestades do ar, o diabo, o que o diabo fala, o que o diabo pensa. Você não vai andar mais segundo o que sua carne deseja.
você não vai mais andar na vontade dos vossos pensamentos. Você tem que andar segundo a vontade de Deus. Você viu o que ele falou em 2 versículos, irmãos? É uma mudança total de vida. Olha, no outro tempo você andou no curso desse mundo, segundo o príncipe, segundo o diabo, segundo o espírito que opera nos filhos da desobediência. Olha o que o verso 3 fala. Entre os quais todos nós antes andávamos, nos desejos da nossa carne. Eu faço o que eu quero, eu é que mando em mim, não é o pastor que manda em mim, não é uma bíbliazinha que vai mandar em mim, eu que mando em mim. No outro tempo era assim, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, só que éramos filhos da ira. Então, Paulo está falando, você passou da morte para a vida, então isso não vai mais existir. Aí o verso 4 fala, 2:4, mas Deus que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com quem nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Então, irmãos, Deus nos amou de um tanto que nós que estávamos mortos em ofensas e pecados, fomos vivificados. Paulo está falando isso para os Efésios, para eles verem o quanto foi importante a obra de Deus na vida deles. Verso 6, e nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Olha a profundidade que Paulo está falando, irmãos. Nós somos salvos pela graça de Cristo, logo estamos vivificados para a vida eterna. Por isso, pela fé, irmãos, nós já estamos ressuscitados e assentados nos lugares celestiais. Pela fé, já estamos. Verso 7. Para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo. Então, irmãos, desde agora até a eternidade, a gente já vai experimentar a benignidade de Cristo na nossa vida. No verso 8, ele fala: porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Por quê? Porque ele está falando, olha, você já está salvo, você vai gozar da benignidade de Deus, você já está assentado em lugares celestiais, mas tem uma coisa, nós conseguimos toda essa graça. Não foi por nossas obras, não foi por nossos méritos, não foi por ser uma pessoa certinha. Nada disso, irmãos. Não é porque eu me desviei do pecado, nada disso. Nós somos salvos por meio da fé, porque a obra foi de Deus, porque Jesus morreu por mim. Né? Por isso que fala, pela graça sois salvos, foi a graça. Superabundante graça de Deus que me salvou. Não vem de vós, é dom de Deus, e isso a gente sempre tem que ter em mente. Porque a pessoa pode falar, não, mas eu sou uma pessoa boa, minha tia é uma pessoa tão boa, ela não é, ainda no coração dela, não abriu o coração para Jesus, mas é uma pessoa tão boa, eu tenho certeza que ela vai ser salva. Irmãos, bondade, obras não traz salvação. O que traz salvação é a graça de Jesus Cristo e eu aceitar Jesus Cristo como meu único suficiente Salvador e me submeter a Cristo. É isso que vai trazer a salvação. E, do momento que eu estou com Cristo, eu agir conforme Cristo quer, conforme a vontade dele, não conforme a minha vontade. Senão, esse é sinal que eu não me converti direito, né? Então, não vem das obras para que ninguém se glorie, né? Outra coisa, irmãos, no verso 10, é importantíssimo o verso 10, que fala assim, olha, porque somos feitura sua, criados por Cristo Jesus para as boas obras,
as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Então, no verso 8 e 9, a gente leu, olha, não foi você que fez as obras, foi Cristo. E você foi salvo por causa de Cristo e não por causa de suas boas obras. Só que aqui vem o outro lado. Ele fala assim, porque somos feitura sua. Eu me transformei, eu nasci de novo. Eu sou uma centelhazinha parecida com Cristo. Então, nós somos criados em Jesus Cristo, verso 10, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Vocês entenderam? Não é por causa de boas obras que eu me converti, mas se eu me converti, eu tenho que andar em boas obras, porque Deus preparou para que andássemos nelas, né? Então, no batismo cristão, nós nos tornamos um novo homem, nós nascemos de novo, nós somos criados em Jesus e, paulatinamente, vamos nos tornando criaturas parecidas, um pouco parecidas com Jesus. Isso é paulatinamente, irmãos, isso não é instantâneo, igual o batismo é instantâneo. O batismo é uma maneira de você entrar no reino de Deus. É um sinal para o mundo, para os anjos, para você mesmo, que houve um novo nascimento na sua vida. Agora, Deus criou um caminho de boas obras que eu tenho que andar sobre ele, né? Então, uma pessoa cristã não é uma pessoa que continua fazendo as coisas que ela fazia antes do batismo, antes da conversão dela. Porque se ela continua com a vidinha igualzinha ela era antes do batismo, isso é sinal que ela não se converteu e é sinal que o batismo foi um banho de água fria somente. Bom, tem alguns efeitos de não nascer de novo, irmãos. Por quê? Se a pessoa se nega a nascer de novo, ou se nega a andar nas boas obras que Cristo preparou para mim, eu não nasci de novo. Eu estou separado, eu estou estranho às alianças da promessa, né? Eu, sem Cristo, não tenho esperança no futuro. Eu, sem Cristo, não sei o que vai acontecer depois da minha morte, porque eu não tenho Deus comigo, eu não tenho convicção nenhuma. Por isso que o verso 12 fala, 2:12, fala assim, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. A pior coisa que pode acontecer, irmãos, com uma pessoa é não ter esperança. Mas Cristo nos dá a oportunidade, cada dia. Você quer nascer de novo? Você quer ter acesso ao Pai? E esse acesso, irmãos, só acontece através de Cristo. Por isso que no verso 13 fala, mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto. Eu aceitei Jesus, eu aceitei o sacrifício de Cristo na cruz, eu quero Jesus na minha vida, eu quero me converter a Jesus, eu quero submeter minha vontade à vontade de Jesus. Então o verso 13 vai valer para mim. Eu estava longe, mas agora, através do sangue de Cristo, eu estou chegando perto, e através do sangue de Cristo eu vou alcançar a paz. E em Efésios fala que, vocês lembram que eu falei que aquela comunidade cristã era formada de judeus e gentios? E às vezes eles entravam em atrito, irmãos, porque judeu sempre acha que vai se justificar por causa de lei, que quer guardar a lei, né? A lei de Moisés, que são aqueles 613 estatutos e regras, né? Então, Paulo estava vendo esse atritozinho. Então, o que Paulo fala no verso 14? Porque ele, Jesus Cristo, é a nossa paz, o qual de ambos os povos
fez quer dizer, judeu e gentil, ele fez um povo só, derrubando a parede de separação que estava no meio. Porque Jesus, ele foi aquele, irmãos, que através da cruz ele dilacerou a carne dele na cruz. Ele derrubou a lei e os mandamentos que eram contra o homem. Aquelas leis e aqueles mandamentos era o que condenava o homem. A lei foi dada para condenação. Aí Jesus foi e derrubou a lei foi desfeita na cruz. Aquele véu que separava foi rasgado, que tinha um significado muito grande na lei. Né? Então, no verso 15, 2,15, fala assim: na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos que consistia em ordenanças para criar em si mesmo dos dois um novo homem. Então, o que é esses dois? Judeu e gentil. Então, quando ele desfez a sua carne na cruz, ele desfez a lei dos mandamentos para criar em Cristo, dos dois, judeu e gentil, um novo homem fazendo a paz. Porque judeu, ele é um deus da guerra, ele é um povo de guerra, né? Porque ele tem o deus da guerra, né? Então, é uma condição que Jesus trouxe também, é um bônus que Jesus trouxe. O judeu que se converter a Cristo não tem mais que ficar em guerra com os gentios, porque até hoje, judeu casa com judeu porque acha que gentil é um povo imundo. Aquele judeu bem ortodoxo mesmo, né? Então, Jesus é aquele que, através da cruz, derrubou a lei, destruiu a lei que era contra nós. Só que aqueles irmãos que não estão com Cristo, eles ainda estão debaixo do jugo da lei, né? Então, no verso 2,16, fala assim: e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com elas inimizades, as inimizades que tinha com o judeu, com o gentil. E vindo ele, evangelizou a paz a vós que estáveis longe e aos que estavam perto. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai, ambos, judeu e gentil, ambos temos acesso ao Pai pelo mesmo Espírito, em um mesmo Espírito. Então, por causa de Cristo, o único mediador entre o Pai e os homens, podemos ter acesso ao Pai. Os judeus podem ter acesso ao Pai, né? Além disso, irmãos, quando a pessoa está em Cristo, ela está inserida numa comunidade divina, vamos dizer assim, né? Porque através de Cristo nos tornamos família de Deus. Então, em verso 2,19 fala assim: assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Olha, irmãos, acho que quando Paulo estava lá na prisão domiciliar, acho que ele pensou: eu vou escrever as palavras aqui mais lindas para que essas pessoas que estão lá em Éfeso, no meio daquela libertinagem, aquele templo de prostituição, de idolatria, saibam o quanto é formoso, agradável e eu queria falar uma coisa assim, e vantajoso estar com Cristo. Tá? O quanto é vantajoso estar com Cristo para as nossas vidas, né? Então, eu acho que por isso, quando Paulo escreveu, já não sois estrangeiros, mas sois concidadãos dos santos e da família de Deus. Agora, vamos pular para o 3,6, pastor. 3,6, Efésios 3,6. O 3,6 fala mais ou menos a mesma coisa, fala assim: a saber que os gentios são cordeiros de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho. Então, depois de receber a graça e o poder de Deus, irmãos,
cristão se modificar, né, para trilhar o caminho das obras de Deus, ele vai ter acesso ao Pai através de Cristo. Ele vai se tornar família de Deus. E se tornando família de Deus, tendo acesso a Cristo, tendo o Espírito Santo, Paulo detalha algumas ações importantes que o cristão deve ter. Aí acho que Paulo, escrevendo a carta, ele pensou assim: eu já falei das grandes vantagens que o cristão vai ter, agora eu tenho que também disciplinar um pouco, né, para eles não ficarem achando que o bolo, que só comer a cereja do bolo, não, eles têm que comer o bolo todo, né? Ou eles têm que comer o arroz com feijão, talvez seja até uma analogia melhor, para eles se fortalecerem, né? Então, Paulo vai detalhar aqui uma lista de ações importantes para o cristão. 4:12. Agora vamos pular para o 4:12, pastor. 4:12. Isso. Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então, eu tenho Deus, eu tenho que me aperfeiçoar. De alguma maneira, eu vou ter que me aperfeiçoar. Segunda coisa importante, irmãos, para que não sejamos mais meninos inconstantes levados em roda de todo o vento de doutrina pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. O que Paulo quis dizer aqui? Não, você é cristão, então você não pode ser um menino inconstante que muda com o vento, que muda com historinha, que muda com modismo, que muda com fatos novos. Não. Eu quero o aperfeiçoamento e eu quero edificação. Então, aperfeiçoar é você seguir um rumo. Não é para baixo, para cima, né? Senão você nunca aperfeiçoa, né? Verso 14, 4:14. Para que não sejamos mais meninos inconstantes levados em roda por todo o vento de doutrina pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Então, irmãos, é aquela história, constância, né? Constância para que não fiquemos balançando, né, em ventos de doutrina. 4:22, pastor. 4:22. Que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe pelas concupiscências do engano. Então, o que Paulo está falando aqui? Não vamos nos corromper com o colorido deste mundo, né? Por quê? Porque agora somos novas criaturas. Outra coisa importante, irmãos, se revestir da verdadeira justiça e santidade, que Paulo falou. Olha, eu já expliquei bastante coisa para os Efésios lá, mas é uma coisa importante também. No verso 24, 4:24, e vos revistais do novo homem que, segundo Deus, é criado em verdadeira justiça e santidade. Ele deve ter pensado, será que aqueles Efésios estão mais ou menos fazendo o que faziam antigamente? Não, não estão. Ele não vai mais deixar de se revestir com verdadeira justiça e santidade. Ele vai se revestir de um novo homem. 4:25, Efésios 4:25. O que é importante também para um homem que se propõe a seguir a Jesus? Por isso, deixai a mentira e falai a verdade a cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Então, irmãos, como é importante isso, porque às vezes a pessoa começa com mentirinha, mentira sem importância, mentirazinha, e quando vê, está amarrado com um monte de mentira. E aqui está falando, deixar a mentira. No verso 26 fala, irai-vos e não pequeis, e não ponho o sol sobre a vossa ira. Então, irmãos, eu não posso deixar de perdoar, e mirar, ficar com raiva de algumas coisas, às vezes a gente até fica involuntariamente, mas é importante não guardar ira, não guardar mágoa, não guardar
falta de perdão. Tudo isso a gente tem que vigiar, né? Outra coisa, Paulo falou assim para os Efésios: olha, vocês estão muito bem, né? Estão se transformando, mas, por favor, não dê lugar ao diabo. É coisas básicas que Paulo falou, né? No verso 27, 28 e 29. Não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Se era desonesto em alguma coisa, não seja mais. Antes, trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Não saia da sua boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Né? Não vamos ficar proferindo, irmãos, palavras de maldição, palavras de fofoca, palavras de derrota, né? Paulo está dizendo isso para os Efésios, mas isso serve para nós também, né? Verso 31. Toda a amargura e ira e cólera e gritaria e blasfêmia e toda malícia sejam tiradas dentre vós. Então, irmãos, Paulo aqui está dando assim uma chamada oral para eles, né? Então, gritaria, como é fácil, né, ter gritaria em casa, amargura, malícia, coisas assim que muitas vezes a gente tem que vigiar, né? Verso 32. Antes sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Então, irmãos, a misericórdia, o perdão tem que estar intimamente associado ao cristão. O cristão não pode chegar e falar: não te perdoo mais, você me fez isso, fez aquilo. Em 1980 você me fez isso, me fez aquilo. No ano 2001, quando a gente estava num passeio, você fez isso e aquilo, não te perdoo, eu estou magoada desde 2002 com você. Irmãos, isso ainda é coisa de cristão. Isso aí acontece muito com mulher, irmãos, porque a mulher é muito detalhista, né? Ela fica guardando coisa que aconteceu no Natal de 1980, que não sei quem falou não sei o que para ela, e fica guardando e remoendo aquilo. Não, irmãos, aqui está falando, não, olha, esqueça tudo isso, tira toda a amargura, né? O verso 31, toda amargura, ira, né? No 32, antes sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando uns aos outros, como também Deus perdoou, né? Agora vamos pular para o 5, irmãos, capítulo 5, verso 3. A impureza e a imoralidade também não pode ter lugar na vida do cristão, né, irmãos? A impureza, a prostituição, a avareza, nem ainda se nomeia entre vós, como convém a santos, né? A avareza é aquele mão fechada, né? Que tem um escorpião no bolso, né? Que dizem que se entrar no mar com um pouco de sal na mão, a água do mar não leva aquele sal, ele abre a mão, depois o mar ainda tem sal na mão. Então, irmãos, vamos ser compassivos, vamos ser misericordiosos, né? E é uma coisa importante também que Paulo fez nessa carta aos Efésios, que também é para nós. Paulo, ele fez uma grande advertência para a necessidade de um despertamento espiritual, irmãos. Se a pessoa está convertida, ela não tem que estar estagnada, ela tem que estar progredindo em sua vida espiritual. E pior ainda, tem gente que regride espiritualmente, irmãos. A gente tem que ter atividade espiritual. A gente tem que parar de ter procrastinação. Sabe o que é procrastinação, irmãos? É pensar assim: depois eu faço, amanhã eu faço, né? Então, a pessoa não progride,
ela não tem uma ação espiritual. Ela vê, às vezes, algum vizinho numa situação difícil, ela pensa, eu podia ir lá orar, falar de Jesus para essa pessoa. Depois eu faço. Isso aí é procrastinação, irmãos. Ela fica inerte, né? Então, Efésios 5,14, pastor, pula para o 14. Isso. Por isso diz, desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Então, irmãos, a gente vê que a gente tem que remir, sabe o que é remir? Aproveitar, né? Aproveitar o tempo. Bom, depois, nesse capítulo 5, irmãos, se você tiver curiosidade, do 5 ao 22 até o capítulo 6, no verso 9, Paulo fala de relacionamentos no casamento, relacionamento entre pais e filhos, entre servos e senhores. A gente não vai abordar esse assunto hoje, porque é um assunto longo, né? Então, para terminar a carta dos Efésios, Paulo ele quis deixar uma mensagem de fortalecimento, irmãos. Além de fortalecimento, uma mensagem de cautela. Cautela é não baixar a guarda, né? A todos os cristãos, né? Principalmente, a gente tem que estar fortalecido contra as astutas ciladas de Satanás. Porque Satanás, irmãos, não se preocupa. Olha, eu fui para São Paulo no sábado de manhã, que eu tive um compromisso lá em São Paulo, sábado de manhã, e eu passei lá pela Marginal, lá perto do Cebolão, e estava tendo tipo um pancadão, uma festa lá enorme, mas muito jovens. Aqueles jovens tinham ficado acordados a noite inteira, estavam todos lá encostados nos carros, fumando sei lá o quê, tomando cerveja. Um monte de jovens. Essas pessoas, irmãos, Satanás não se preocupa com elas, que elas já estão na mão de Satanás. Satanás se preocupa em derrubar o cristão. Por isso que Paulo, quando ele deixa essa última mensagem de fortalecimento, ele mostrou que o cristão, enquanto estiver aqui nesse planeta Terra, nós vamos ter lutas e desafios. E, às vezes, essas lutas e desafios até nos ajudam a crescer espiritualmente, né? Então, eu queria que o pastor abrisse em Efésios 6:11, e essa pregação a gente já fez, irmãos, tem nos nossos cultos aí, 6:11, que fala assim, revestivos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Ser cristão não nos isenta de não ter lutas ou ter ciladas, né? Por isso que Paulo aqui está falando com os Efésios, olha, vocês estão bem, estão fazendo tudo direitinho, estão recebendo da glória, estão fazendo obras dignas de arrependimento de uma pessoa que está arrependida, só que agora você tem que revestir-vos da armadura de Deus, 12, porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então, irmãos, Paulo mostrou a necessidade de a gente ter um revestimento espiritual através da armadura espiritual, né? O que é armadura espiritual? Fala na justiça divina, no evangelho, na fé, na salvação, na busca espiritual, então, na busca do Espírito Santo, na oração por si e pelos irmãos, fala em vigilância, fala em perseverança. Tudo isso a armadura espiritual fala. Então, Efésios 6,14, pastor, fala assim,
Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça, calçado os pés na preparação do evangelho da paz, né? Para você evangelizar, você vai ter que andar. Tomando, sobretudo, o escudo da fé, escudo, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Ai, mas vem tanto dardo, tem que ter fé. E a fé vem por ouvir a palavra, né? Então, quanto mais ouvir a palavra, mais a gente pode ter fé, né? 17. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Como é que eu vou falar a palavra de Deus se eu não abro a Bíblia? Se a Bíblia é um livro que fica o tempo todo fechado, semana inteira fechado. Eu só vejo a palavra de Deus no domingo. Não, irmãos, a gente tem que ter uma vida de comunhão com Deus, e isso envolve também a oração, envolve a leitura da Bíblia, né? E o verso 18, orando todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito. Orar no Espírito, irmãos, pelo que eu saiba, é orar em línguas, né? Orar no Espírito, que não está falando orar para o Espírito Santo me ajudar, não, orar no Espírito. Então, a gente, olha, a gente, com essas três ações, irmãos, a gente vai se fortalecer. Leitura da palavra, oração e oração em espírito. E 4 coisas, então, né? Ouvir a palavra, ler a palavra, a oração e a oração em espírito. Orando todo o tempo e com toda a súplica, orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no espírito, e vigiando nisto com toda perseverança. Irmãos, temos que ser perseverante, não temos que ser, fazer uma coisa episodicamente, né? Tem que ser perseverante. E suplicando por todos os santos, por todos os irmãos. Então, irmãos, essa palavra que Paulo trouxe aos Efésios é uma palavra poderosa, irmãos. Se você tiver um tempinho, leia a carta inteira dos Efésios, é muito interessante. A gente se identifica muito com elas porque a gente vive também num lugar parecido com o que os Efésios viviam, né? E aquele grupinho de cristão cercado de pecados e malignidade por todos os lados, tinham que se preservar, tinham que ter força, tinham que ter armadura, tinham que se revestir da armadura, e tinha que ter ações dignas de arrependimento. Então, essa carta que Paulo escreveu é uma carta sensacional, se puder você leia, reflita também, né? Porque é uma carta que é uma aliada muito grande para o nosso crescimento espiritual. Amém? Senhor Deus, nós te agradecemos, Senhor, por esse momento em que nós estivemos aqui, Senhor, refletindo pela tua santa e bendita palavra, Pai. Nos transforma, Senhor, para que possamos realmente, Senhor, gerar frutos dignos de arrependimento, Pai. Nós queremos ler tua palavra com regularidade, nós queremos orar pelos irmãos, orar por nós, orar em línguas e ouvir a tua palavra, Senhor. Nosso coração está aberto, ajuda-nos, Senhor, a ter esta constância, Pai. Fortaleça a tua igreja, Senhor. Fortaleça a tua igreja aqui neste país, Senhor. Fortaleça a tua igrejinha local de Interlagos, eu te peço, em nome de Jesus. Amém.